Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, seu capítulo 2, capítulo 2, seu versículo 25 em diante. Aleluia. Amém? Uma pastora nos passou lá no decorrer do culto. O Espírito Santo se encontra muito feliz nessa noite por encontrar pessoas que estavam com saudade aqui. Eu creio. Amém? O subtópico vem Simeão e Ana. Então, a palavra de Deus vai nos dizer assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podeis despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus, e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Poder se assentar, Maria. Glória! Amado Bispo, estamos mediante a uma passagem muito forte, ao qual o evangelista Lucas ele vem nos trazer, né? Somente ele nos 4 evangelhos vem mencionar de Simeão e Ana. O Dr. Lucas foi muito feliz, né, em trazer esses 2 personagens da Bíblia Sagrada. Simeão e Ana eram homens tementes a Deus, né, justo para com o homem e temente a Deus em tudo que fazia. Eram homens que representavam o verdadeiro cristão, porque em Jerusalém existiam judeus, mas esses aqui eram remanescentes da fé. Esses daqui tinham um diferencial, não eram apenas judeus, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Aleluia. E aqui, aleluia, esses 2 personagens aqui, ele nos mostra verdadeiramente o que é ser um cristão cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eles esperavam a promessa do Messias, o Salvador. Eles aguardavam com paciência no Senhor. Quanto é difícil aguardar com paciência no Senhor, esperar com paciência no Senhor. Nós aqui, cada um de nós
podemos mencionar algo que aguardamos, promessas de Deus em nossas vidas, que aparentemente aos nossos olhos está demorando, mas Deus não faz nada atrasado e nem adiantado. Ele dá em nossas mãos no momento e na hora certa. Por quê? Porque Ele quer nos ver preparados para receber a bênção. A promessa, aleluia, estava posta a esses dois homens. E posso passar para a amada igreja? Naqueles tempos era difícil aguardar. Era difícil. Por quê? Era um momento, aleluia, que Deus se mantinha em silêncio. Meu Deus! Deus se mantinha em silêncio. Não tinha profeta para trazer a palavra do Senhor, para dar ânimo a ninguém. Por quê? O povo se manteve cativo e Deus ficou 400 anos em silêncio. Meu Deus! Pela desobediência daquele povo, aleluia, passou pela mão dos sírios, passou pela mão dos egípcios, passou pela mão dos romanos, e Deus se mantinha em silêncio. Porém, esses dois homens aqui, como remanescentes da fé, eles tinham a convicção da promessa que era dada a eles. Aleluia! Simeão, como um homem de Deus, aleluia, foi revelado pelo Espírito Santo, aleluia, que não morreria antes de ver o Cristo. Olha que coisa bonita! Antes de ele ver a morte, ele viria o Cristo, o Salvador desse mundo. Aleluia! Que profecia, aleluia, que o próprio Espírito Santo, aleluia, trouxe a esse homem. Esse homem, ele tinha certeza que, apesar da sua idade, aleluia, ele não morreria antes de ver o Cristo, o Salvador desse mundo. Então, o que ele fez, aleluia, para manter a chama acesa? Aleluia, ele se manteve perseverante. Aleluia, ele se manteve fiel. Aleluia, ele não mudou o seu interesse espiritual. Ei, muitas das vezes, aleluia, Deus faz a promessa a mim e a você, aleluia, mas muitas das vezes nós não temos paciência para guardar, aleluia, a promessa. Muitas das vezes nós saímos do endereço, aleluia, espiritual ao qual Deus nos colocou, aleluia, e Deus, aleluia, muitas das vezes diz: eu não falei nada para ti, meu filho. Eu não falei nada para ti, minha filha, para que viesse sair daquele local. E muitas das vezes, aleluia, a bênção chega, cadê você? Já saiu daquele local aonde a bênção foi direcionada a te encontrar. Muitas das vezes, aleluia, nós não damos partida ao Espírito Santo, nós não damos ouvido, nós queremos a direção do Espírito Santo e nós mesmos, aleluia, tomamos o nosso rumo. Nós não temos paciência para clamar a Deus e esperar a resposta do Senhor. Glória a Deus! Aleluia, esse homem aqui, Simeão, ele é um exemplo para cada um de nós nessa noite. Olha o tempo que esse homem aguardou uma promessa ao qual ele pegaria nos braços o Messias. Ele não esmureceu. A partir do tempo, aleluia, que muitos de nós estamos, aleluia, seguindo a caminhada e não vemos a promessa chegar em nossas mãos, nós esmurecemos na fé.
E que nessa noite, aleluia, nós viemos aguardar com paciência no Senhor. O Salmo 40, o verso 1 já diz, lá nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Se você está clamando ao Senhor, glória, espere com paciência que Ele vai te responder. Mas não, nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus, nós se humilhamos a Deus, e amanhã nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Aí Deus olha do alto céu, Ele clamou para mim, meu Deus, Ele mexeu comigo com as suas orações. Eu estava providenciando para Ele, mas Ele já tomou atitude. E muitas das vezes, igreja, as nossas atitudes são erradas. As nossas atitudes, na maioria, 99% são erradas. Lembra de Abraão e Sara? Meu Deus, Nós conversamos, eu e o pastor Cláudio, e vira e mexe, nós se apegamos a essa parte da história. Aleluia. Abraão e Sara teve uma promessa do Senhor. Abraão teve uma promessa do Senhor, que viria o escolhido dele, Isaac. Aleluia. Mas foi se passando os tempos, foi se passando os anos. Sara começou a ver o cabelo branco em Abraão. Aleluia. Abraão começou a ver a pele de Sara se enrugando. Aí começou aquela ajudinha que o homem faz, né, para Deus, como se Deus precisasse da minha e da sua ajuda. Eu vou providenciar a minha escrava, meu marido, para que você se deite e venha dar, aleluia, a herança ao qual Deus nos prometeu, a promessa dele, mas que está demorando. Aleluia. E as consequências estão até hoje. Olha só o que está acontecendo lá no Oriente Médio. meu Deus, olha aí. São as mais consequências, as mais escolhas lá atrás. Deus, Ele sustenta o seu povo, mas as consequências ficam. As mais consequências, aleluia, de nossas escolhas ficam, perpetuam. E aquele povo sofre até hoje. Abraão e Sara eram homens de Deus, mas eram falhos. Eram falhos. E muitas das vezes nós olhamos aqui, aleluia, para a Bíblia, vemos vários homens e mulheres de Deus, heróis da fé, e nós olhamos a cada um, todos tiveram falhas. Para quê? Para que viessem ser observadas por nós. Para quê? Para que nós viéssemos observar e não cometer os mesmos erros. Nós iremos cometer erros, mas a Bíblia não oculta de nada. E nós somos privilegiados hoje de sermos templo do Espírito Santo. Todos esses homens e mulheres daqui da Bíblia, eles agiam impulsionados pelo Espírito do Senhor, mas o Espírito de Deus não habitava neles. E creio eu, amada igreja, meu Deus, é forte. que lá no alto dos céus, na glória, nós poderemos conversar com cada um desses heróis da fé. E eles vão responder para a gente cada ato, aleluia, que foi impulsionado pelo Espírito do Senhor para nós, o que nós lemos na Bíblia. E aí eles vão falar para a gente também. Agora queremos saber como foi ser templo do Espírito Santo de Deus. Como foi sentir a presença do próprio Deus, aleluia, sendo carregada por nós. Nós não damos valor. Nós não damos valor a um tesouro espiritual que carregamos.
Então, aleluia, esse homem aqui, Simeão, e essa mulher, Ana, por exemplos, aleluia, exemplos ao qual, aleluia, tiveram paciência, porque a promessa da vida deles era fato, era real. Mas muitas das vezes nós jogamos a promessa para fora. E Deus, aleluia, o que Deus faz? Deus não arranca a promessa de cada um de nós. Cada um de nós aqui nessa noite tem uma promessa de Deus. Você crê? Aleluia. Cada um de nós temos uma promessa. Mas para essa promessa andar nas nossas vidas, nós temos que andar também. A promessa de Deus, aleluia, ela está em nossas vidas, nós podemos caminhar. Deus não trabalha na vida de ninguém que quer ficar deitado, prostrado, dormindo espiritualmente. Sabe o que Deus pode fazer com quem está dormindo espiritualmente, prostrado? Apenas proteger. Ele apenas protege dos males, apenas isso. Mas a promessa não anda. É culpa de Deus? Não. É culpa de mim e de você, amada igreja, que não toma posição. Eu falo por mim mesmo. Muitas das vezes eu me acovardo. Muitas das vezes eu me sinto incapaz. Mas é o Senhor que nos capacita. Nós não temos capacidade de fazer nada se não for pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não atuar em nossas vidas, nós somos como um latão reluzente, só faz barulho e mais nada. Igreja, nós temos que ter a ciência que nós somos muito importantes para Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que fazer valer esse tesouro que Deus colocou em nós. Aleluia. E aqui, aleluia, esse homem, aleluia, ele estava, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, e fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Pelo Espírito foi ao templo. Pelo Espírito foi ao templo. Nada podemos fazer sem a direção do Espírito. Verdade. Muitas das vezes nós falamos, eu quero ir para ali, e o Espírito Santo nos caminha para cá. Nós temos que dar ouvido à voz do Espírito, porque se ele te direciona para um lado e não para o lado onde nós queremos ir, é porque ele quer o nosso bem, ele quer nos guiar a caminhos, aleluia, ao qual nós não estamos vendo ao olhar físico, mas ao olhar espiritual ele já está nos livrando, aleluia. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços. Ou seja, ele, pelo Espírito, foi guiado ao templo. A palavra de Deus nos dizia, aqui nos diz, que ele estava no templo todos os dias, fazendo a vontade do Senhor. Mas muitas das vezes, aquele momento que nós dizemos, hoje eu não vou naquele culto não, hoje eu estou cansado, hoje está fazendo muito frio. De repente, é nesse dia que Deus vai liberar a promessa que você está aguardando há tanto instante. Ele pode liberar lá na sua casa? Pode, pô. Nosso Deus é um Deus que tudo pode, mas Ele quer ver em mim e em você, aleluia, caminhar. Muitas das vezes nós se sentimos fracos, desanimados, mas é nesse momento que Deus quer ver em nós caminhar. Deus quer ver em nós tomar um impulso. Nós só podemos
para trás para ter impulso e seguir adiante. Glória. Aleluia. Andar para trás jamais. Porque desde o momento que nós levantamos a mão para o Senhor, nós temos que seguir adiante. Aleluia. Eu sempre digo aqui, não adianta, aleluia, nós corrermos demais. Mas não adianta também nós ficarmos no meio do caminho. Porque muitas das vezes nós achamos que fomos até um momento e até aqui está bom. E Deus diz, para chegar até a eternidade, tem que chegar até o fim. Nós temos que chegar, cruzar a linha de chegada. É difícil? É difícil. Eu vou falar que é fácil, porque eu estou mentindo. E muitas das vezes nós passamos por um processo, e passamos por um momento que sentimos desânimo, sim, não vamos ser hipócritas não, pô. Mas aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus nos impulsiona com amigos, impulsiona com aquele mais chegado, que está sempre ali dando palavra de conforto. Eu estou contigo, eu estou orando por você, eu estou, aleluia, para essa guerra, nessa batalha, e aquilo ali vai nos impulsionando. Por quê? Porque a nossa luta é constante. A nossa luta é todo instante. Não adianta eu falar que eu venci essa batalha e vai ficar tudo bem, porque não vai ficar. Logo em seguida vai se levantar um gigante maior. Para quê? Para que Deus venha ver em você esforço, para você lutar e vencer. A luta é constante. Porque se nós cairmos, aleluia, naquela demasia de conseguirmos uma vitória, nós estacionamos. Deus nos conhece, cada um de nós, Deus nos conhece. Deus sabe de onde que nos tirou, e Deus sabe também como nos impulsiona, né? É com o deserto, é com o vale. Deus tem prazer na nossa dor? Não tem prazer, pô. Mas é somente dessa forma que o crente anda. É somente dessa forma que o crente ora, que o crente busca. Eu posso te dizer, de coração, foi no momento, foi nos 9 meses que eu fiquei, aleluia, desempregado, que foi o momento que eu mais busquei. Mas aí você vai dizer, ué, agora voltou a trabalhar. Não. Nós temos que agradecer o que Deus nos faz, mas nós temos que ser também, aleluia, verdadeiros. Por quê? Porque é no momento de aflição que nós buscamos mais. Nós íamos a monte, nós buscamos, nós oramos, nós trabalhamos na obra. Por quê? Porque nós esperamos de Deus que Ele venha olhar e venha dizer, meu filho entendeu. Como se Deus fosse Deus de barganha, né? Deus não é Deus de barganha. Nós estamos fazendo apenas o que é aquilo que nós estamos fazendo. E muitas das vezes nós fazemos, e a bênção não chega. E é aí que você tem que perseverar, pô. Porque é através da tua perseverança que vai agir no coração de Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Voltando aqui o texto. E ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podeis despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Esse homem, ele estava há muito tempo, creio eu, que a uma idade avançada, mas a esperança que ele tinha em pegar o Salvador em seus braços fortalecia ele a cada instante. Quem lembra de Caleb? Aleluia. Caleb recebeu uma promessa também, que ele herdaria a terra que manava leite e mel. Somente Josué e Caleb
entraram na terra prometida, que foram remanescentes fiéis. E ele entrou, foi com 85 anos, tá? A promessa foi com 40. Levou 45 anos para ele alcançar a promessa. E nós, aleluia, com meses, nem um ano, nós começamos já a reclamar, nós começamos a questionar a Deus. O Senhor está demorando, pô. O Senhor disse, pô. Se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. Aí Deus olha assim, meu Deus. Ai, Jesus. Aí olha para o filho. Meu Deus. Tantos daqueles homens, aleluia, que foram remanescentes fiéis, que você vai ver vários anos que eles tiveram para poder receber a promessa de Deus. E muitas das vezes nós ficamos à deriva, se entristecemos, mas Deus nesta noite não quer que nós venhamos ter entristecimento do coração, mas que nós perseveramos, porque a promessa está logo ali. Se eu falar que a tua promessa vai levar uma semana, eu sou mentiroso, mas Deus sabe. De repente eu falo uma semana e amanhã, e aí? Um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos para Deus um dia. Então nós temos que confiar no Senhor, é confiar, crer e acreditar, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E segundo a sua palavra, ela não volta vazia. Aleluia. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se Ele direcionou para cada um de nós essa noite, você vai testificar no seu coração e vai levar com ela, porque a promessa ainda está de pé. Quem crê nessa palavra, dá uma glória a Deus aqui. Porque nós temos que crer, aleluia, crer e acreditar. Crer e acreditar. Porque muitas das vezes nós falamos que cremos, mas desanimamos. Aí Deus olha, como é que eu vou realizar essa promessa se Ele mesmo não acredita? Se Ele mesmo não acredita, não sou eu que vou abençoá-lo. Eu quero abençoá-lo, mas Ele mesmo não crê nas promessas que eu estou dizendo. Aleluia. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aqui ele estava já agindo num ato profético. Ele estava vendo, ele estava profetizando lá na frente que aquele menino seria o Salvador, aleluia, Salvador da minha e da sua alma. Salvador, aleluia, que entregou a sua vida por mim e por você, que não tinha nenhum pecado, mas morreu naquela cruz do Calvário. Para quê? Para que nós viéssemos ter a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse homem Simeão, e muitos de nós, muitas das vezes, não ouvimos falar. Tem muitos homens e mulheres de Deus aqui, aleluia, na Sagrada Escritura. É porque muitas das vezes o crente só quer pegar na Bíblia quando chega na igreja. Mas quando chega em casa, encosta a Bíblia lá na cabeceira, na estante, e deixa até terça-feira. Terça-feira eu pego nela de novo e venho para a igreja. E não é dessa forma. Deus, Ele tem um direcionamento para mim e para você todos os dias. Eu escuto sempre a pastora falando que todo dia tem um devocional. Isso é lindo, por quê? Porque o devocional, ele nos estimula. Porque é a própria palavra de Deus para nossas vidas. Quando nós acordamos, muitas das vezes, nós sentimos, muitas das vezes que nós não estamos bem. Mas nós pegamos na Bíblia, Senhor, traga uma palavra de conforto. E Deus vai nos direcionar. Então muitas das vezes nós falamos, o pregador naquela noite não falou nada para mim, não senti nada. Não, pô.
Foi você que não abriu o coração para ouvir a palavra do Senhor. Porque é o Senhor que fala através dos seus profetas. É o Senhor que fala. E muitas das vezes nós não estamos com o ouvido atento. Nós estamos observando o relógio para ver se já está dando a hora para ir para casa, mas nós não estamos atentos ao que o Espírito Santo de Deus está falando. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele está direcionando. Muitas das vezes é o começo de semana que você vai ter um direcionamento para fazer aquilo que Ele quer, não aquilo que nós queremos. Deus está falando essa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Verdade. E nós também temos aqui a profetisa Ana, né? Muitas das vezes nós escutamos falar de Ana, né? Mas não é essa Ana, é uma outra Ana, ao qual, aleluia, teve um papel de suma importância. Por quê? Porque foi uma mulher, aleluia, que passou por muitas dores. Uma mulher que foi casada, porém, aos 7 anos de casada, ficou viúva. E muitas das vezes, aleluia, o casal, quando se separa através, né, de uma morte ao qual Deus concedeu, a pessoa vai sentir, porque são anos, dias, meses e anos de companhia. Mas o que fez essa mulher continuar a perseverar? A promessa que o Senhor tinha na vida dela também. E aqui, amada igreja, ela se apegou, aleluia, a estar na casa do Senhor todos os dias. E aqui muitas das vezes nós escutamos, por que aquele ancião, aquela anciã, ele está em casa descansando, está todo dia na igreja? Ei, só ele sabe, aleluia, o que ele tem com Deus, a intimidade que ele tem com Deus. Os nossos pensamentos, muitas das vezes, não são pensamentos de Deus. Muitas das vezes, aquele homem, aquela mulher, que já são avançados de idade, eles têm experiência suficiente para entender que se eles estão até hoje de pé, foi Deus que concedeu. Então ele dedica todo o seu tempo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para fazer a obra de Deus, e ele se sente feliz. E quem somos nós para julgar? Muitas das vezes nós temos idade de ser neto, não temos a mesma disposição, aleluia, de um ancião, de uma anciã. Então nós temos que, aleluia, testemunhar e se alegrar. Se alegrar porque Deus está dando, aleluia, força para estar dia e noite na casa do Senhor. É melhor estar na casa do Senhor do que não estar no botequim. É melhor estar na casa do Senhor do que estar numa roda de escarnecedores, fofocando na vida alheia. Oh, glória. Aleluias. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E nós, muitas das vezes, aleluia, com uma idade, aleluia, suficiente, com saúde suficiente, nós reclamamos, aleluia, de estarmos, aleluia, ajudando no propósito de 21 dias, minha pastora. Muitas das vezes não fala, mas por dentro eu falo, meu Deus, 21 dias, eu não aguento nem fazer 3 dias. 21 dias, pede força ao Senhor, porque o Senhor te capacita, me capacita. Por quê?
Quando uma igreja unida em comunhão jejua junto, o céu se abre. E tudo aquilo que para nós é impossível, para Deus tudo é possível. Muitas das vezes nós falamos: como, pastora? Como nós vamos comprar esse tempo por esse valor? Mas não olhe para a adversidade, olhe para o Deus do impossível, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele colocou no coração da pastora para podermos orarmos, jejuarmos por 21 dias, não olhamos para a adversidade, não. Não olhamos para a adversidade, sabe por quê? Porque Deus aí, Ele proporciona o que vem acontecer algo, ia nos apertar, aí nós queremos fazer até 50 dias de jejum. Porque é só no momento da adversidade e dor que nós nos levantamos. É verdade. 21 dias, aleluia, estando no Espírito de Deus, nada. Sabe por quê? Porque Deus quer ver a minha e a sua luta, a minha e a sua perseverança. Porque Ele está só falando: eu estou contigo, pastora. De boca para fora, não adianta. O nosso Deus esquadrinha em nosso coração. Aleluia. Ele sabe. E muitas das vezes não faz de má vontade, não, que Deus nem recebe. Deus não recebe. Faça com gratidão. Faça com gratidão, que você vai ver. E vai passando os dias, você nem vai perceber. Quando não vê, já chegou 21 dias. E para terminarmos aqui, aleluia, algo que me alegrou, tanto Simeão, aleluia, que esperava a consolação de Israel. Quem era a consolação de Israel? Nosso Messias prometido. Glória a Deus, aleluia. Tanto Simeão como Ana, que na mesma hora dava graças a Deus, aleluia, e falava dele a todos. Por quê? Porque muitas das vezes nós falamos que nós somos crentes, mas será que lá no nosso trabalho, será que na nossa escola, universidade, nós falamos de Deus? Aleluia. Ou se omitimos? Porque eu posso dizer a verdade, Deus me colocou em um lugar que é prova, tá? É prova de Deus. E muitas das vezes, aleluia, eu tenho que estar em espírito de oração, porque eles até sabem que eu sou cristão, mas fica naquela brincadeirinha, sabe aquela coisinha? Hoje eu não posso falar, não, que o irmão está aqui e tal. Senhor, toca neles aí, porque hoje eles não conhecem, mas amanhã eles vão render ao nosso Senhor e Salvador. Nós não temos que questionar, nós temos que orar, bem dizer, porque outrora nós éramos assim também. Meu Deus, é verdade. Nós só temos que orar, entregar e também saber que eles pelo menos te reconhecem como cristão. Tem que reconhecer, tem que ver luz no meio das trevas, tem que incomodar. Você tem que ser um no meio de 1 milhão, mas você tem que ser luz e vai incomodar aqueles 1 milhão. Você não pode ser apenas um e se corromper no meio de 1 milhão. Você tem que fazer a diferença. Se Deus te colocou no meio de um lugar, aleluia, que só Jesus na causa, é porque Ele sabe que você é capaz de mudar aquele local. Simeão e Ana, eles estavam em comunhão de espírito. Muitas das vezes eu não sei, a palavra não diz se eles se conheciam, se eles estavam ali aguardando com paciência no Senhor, ali o propósito,
A palavra só diz que Simeão, ele esperava a consolação de Israel e não esperava sentado. Ele buscava através de quê? Através da perseverança. E Ana também, pô. Ela guardava a redenção de Jerusalém. Por quê? Eu posso falar para você, para aquele momento ali, aleluia, ser cativo de Roma não era nada não. O pior era ser cativo das trevas, ser cativo de Satanás, pô. E esses homens aqui, eles esperavam o Redentor, para quê? Para livrar da escravidão das trevas. Eles aqui, eles estavam em comum acordo, e muitas das vezes, o restante estavam o quê? Com as vestes espirituais tapadas. Eles esperavam o quê? Um libertador militar, um libertador que iria lutar à frente para libertar, aleluia, do jugo de Roma. Mas eles estavam enganados. O que era verdadeiramente o propósito de Deus para o seu povo era que o Messias viesse ao mundo para poder sofrer por mim, por você, aleluia, e nos entregar a salvação eterna. Aleluia. Nós viemos estar com essa palavra no coração, agir como Simeão e Ana, esses anciões que representaram, eram remanescentes fiéis. Naquele tempo era difícil saber que não tinha esperança, mas ser remanescente, que a promessa de Deus iria vir antes de eles partir para a glória. Amém? Fique com essa palavra no coração. Aqueles, aleluia, que estão, aleluia, novamente na casa do Senhor, que o Espírito Santo tocou no coração da pastora, porque ele está alegre e está com saudade de muitos aqui. Que venham, aleluia, estar, aleluia, através da nossa pastora, se levantando, aleluia, e novamente estão no caminho do Espírito de Deus, porque muitas das vezes nós buscamos caminhos que não vão preencher verdadeiramente as nossas vidas, mas que o Espírito Santo de Deus venha tocar no coração de cada um para refazer a aliança que Ele ainda tem conosco. Amém? Que da Assembleia de Deus me oportunidade.